A paz do Senhor, meus amados irmãos, olha que bênção! Chegamos na lição de número 12, Vivendo no Espírito, 19 de março de 2023. E o nosso textuário é um textuário muito importante para todos nós cristãos. Gálatas capítulo 5, que mostra uma contraposição de carne e espírito. Especificamente, no versículo de número 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Os 9 aspectos do fruto do Espírito. E a nossa verdade prática, o avivamento espiritual, traz uma realidade de vida no Espírito. Então, essa é uma lição muito interessante, muito importante, dentro de todas que nós já fizemos as devidas reflexões. Essa realmente é importante para o nosso próprio crescimento. Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 25, é a leitura bíblica em classe, que na verdade é o contexto do textuário, porque o textuário é Gálatas 5, 22. Vamos pensar um pouquinho nesse textuário? Vamos pensar um pouco sobre ele nessa pré-aula, nessa aula que você vai ter uma visão geral para você depois fomentar, apresentar, compartilhar com o seu aluno nessa sua abençoada classe de escola bíblica dominical. Então, vamos lá, vamos pensar sobre Gálatas capítulo 5, vamos entender o contexto. Bom, o contexto está inserido no capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos irmãos da Galácia, por isso aos Gálatas, onde o apóstolo Paulo então irá exortar aqueles irmãos cristãos a conservarem a sua liberdade cristã. Você pode ler isso em Gálatas capítulo 5, versículos 1 a 15. Posteriormente, a partir do versículo 15, ele vai apresentar as obras da carne, no plural. Quando se fala de carne, são obras da carne. E ele vai contrapor as obras da carne, apresentando 9 aspectos do fruto do Espírito, no singular. Então, obras da carne, plural. Fruto do Espírito, singular. Por isso, 9 aspectos do fruto do Espírito. Aí você encontra em Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 26. Então, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, ele apresenta aqui o Espírito Santo como uma pessoa. Graças a Deus, isso é importante. Porque existem grupos que nós chamamos de marginais, porque estão à margem da doutrina ortodoxa, ou então grupos heterodoxos, não ortodoxos, eles não conseguem observar e aprender com a palavra de Deus que o Espírito Santo é uma pessoa. Olha a importância da doutrina da Santíssima Trindade para nós cristãos. É uma doutrina que eu chamo de fundamental, coluna vertebral do cristianismo, porque o Pai me amou você, amou a humanidade de uma maneira tão singular, tão sui generis, tão ímpar, ao ponto de dar o seu filho. A palavrinha grega ali é monogenes, único do gênero, ou único que tem o gen do Pai. Não é simplesmente a ideia latina que veio para a nossa tradução de João 3,16, filho unigênito, mas huios monogenes. Então, filho unigênito, nós sempre temos a percepção de único gerado, unigênito, mas a exegese da palavra grega, monogenes, é único do mesmo gênero ou do gen. Em outras palavras, para a gente ser mais assim, claro, Jesus é o único que tem o DNA do Pai.
Por isso que nós dizemos que Jesus é Deus de Deus. É a palavra da palavra. É por isso que João iniciou o preâmbulo do seu evangelho dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É o mesmo DNA, o único gene, né, de onde veio o termo moderno genética, né? Então é o único que tem o mesmo código DNA do Pai. Muito bem, então o Pai amou a humanidade, amou a mim e a você, de tal maneira que deu o único que tem o DNA dele, para que todo aquele que nele crê. Mas quem convence o homem dessa crença? Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Consolador, que Jesus disse: eu volto ao Pai, João 14 até o capítulo 16, há vários momentos ele vai falar que ele voltaria ao Pai, mas enviaria um outro da mesma espécie. Olha de novo a ideia da mesma natureza. Então, o Pai envia o Filho, é o Pai que envia. O Filho executa a obra da salvação, mas a pessoa que me convence dessa verdade, porque o Evangelho é loucura para os que perecem, porque o Evangelho é um absurdo para a mentalidade humana carnal e materialista. Os próprios judeus diziam que é impossível um inocente pagar pelos pecados dos culpados. Então, na lógica deles é isso, por isso que eles têm dificuldade de aceitar a doutrina da redenção. Mas Paulo, percebendo isso, escreveu aos Romanos, porque o evangelho da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Mas quem nos convenceu dessa salvação, desse plano salvífico? A terceira pessoa da unidade divina, a pessoa do Espírito Santo. Então, resumindo, o Pai amou e enviou. Quem executou o plano do amor do Pai? O Filho. Não é o Pai que morre na cruz do Calvário, é o Filho. O Filho derramou sangue na cruz do Calvário. Mas quem nos convence dessa verdade de salvação é a pessoa do Espírito Santo, o Paráclitos, o Consolador. Então, a Santíssima Trindade atua para a minha salvação, para a nossa salvação. Portanto, quando Paulo está falando aqui do fruto do Espírito, está falando de uma pessoa, que é o Espírito Santo. E é justamente esse contato, essa comunhão com o Espírito Santo, que faz diferença entre um crente carnal, não nascido de novo, e um crente espiritual, nascido de novo. É essa a diferença. O que não pode ser substituído por qualquer exercício religioso, porque tem um monte de religião que teoricamente é boa. Você vê que tem religiões que disciplinam o indivíduo através dos seus ritos, das suas práticas, das suas muitas legislações. Tem um monte de gente que fala: oh, religião é uma religião boa, né? Você vê, esse cara era um cara atrapalhado, mas depois ele começou a ir nessa religião, ele melhorou muito. Essas são religiões que podem até melhorar mesmo a pessoa, mas são filosofias humanas. A filosofia faz isso também. Tem um monte de filósofo que melhorou também, ou não, né? Então, nós não estamos dizendo que não tem religiões boas, religiões que têm uma lógica, uma história. Não, tem tudo nesse mundo. Tem filosofia boa também, tem ideias, etc. Mas essa é uma questão que nós precisamos discutir. Qual? Que os exercícios religiosos, a disciplina religiosa, não produz novo nascimento e muito menos espiritualidade para o indivíduo. A pessoa pode até ter disciplina religiosa, mas ser uma pessoa extremamente carnal, hipócrita inclusive, faz uma coisa, mas deseja outra, pensa em outra e vive uma vida teatral. Apesar de todos os crentes em Jesus possuírem o Espírito Santo, isso é verdade, quem confessa Jesus como seu Salvador recebe o selo do Espírito, torna-se propriedade do Senhor Jesus, passa a ter o Espírito Santo. Então todo cristão que confessa o Senhor Jesus de todo o seu coração, como a Bíblia diz, tem o Espírito Santo. Então,
Sem o Espírito Santo, nós não temos nenhuma possibilidade de conversão verdadeira. Romanos 8:9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não tem comunhão com ele, não. Embora possa ostentar o apelido de cristão, mas não é um verdadeiro cristão. Bom, então nem todos os crentes possuem a plenitude do Espírito na sua vida. Então é errada aquela doutrina que diz que a mera confissão de Cristo dá ao indivíduo a plenitude do Espírito. Sem chance. Tem um monte de gente que fala que confessa Jesus, mas não vive a plenitude do Espírito. É como pessoas que confessam qualquer outra religião. O fato dele confessar uma religião não lhe dá autoridade espiritual. A pessoa tem que ter o novo nascimento, como diz João capítulo 3, no caso do Senhor Jesus, ensinando o mestre judeu, príncipe Nicodemos. Então nós temos que compreender isso, que cada crente, mediante o desenvolvimento espiritual, utilizando a missão dos dons da fé, tem que buscar a presença do Espírito Santo para ter uma vida plena ou na plenitude. E quem é o responsável por esse processo? A pessoa do Espírito Santo. Olha que interessante, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículos 15 a 19, ele diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Olha que exortação maravilhosa. Então o cristão ele tem que se esforçar sim para poder buscar mais a plenitude do Espírito Santo. Então o grande obstáculo a essa plenitude é que o crente se deixa levar por algum pecado em particular, por alguma ambição, uma fraqueza moral, por algum fato carnal que lhe parece importante na vida. E aí ele prioriza essa situação. E aí ele não quer sacrificar tal coisa, o que lhe conferiria a plenitude do Espírito. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz assim, já estou crucificado com Cristo. Isso é uma palavra forte, hein? Olha, já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, na carne, nesse corpo, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória a Deus! Então o fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Claro que ele surge gradativamente dentro de nós, no nosso interior, como resultado de quê? Da regeneração operada pela pessoa do Espírito Santo, de forma instantânea ou gradativa, por meio de um crescimento na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, como acontece com a santificação. Também pode ser gradativo, tem aquela instantânea e também gradativa, a posicional e depois a contínua. O apóstolo apresenta nove modalidades do fruto do Espírito. 9 modalidades é apresentado então pelo apóstolo Paulo aqui no nosso texto áureo.
que diz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Portanto, 9. E os dons espirituais são 9 também, né? Pelo menos o apresentado ali em 1 Coríntios, capítulo 12, né? Que ele fala o dom da ciência, o dom da sabedoria, o dom da fé, o dom da cura, o dom da profecia, o dom de operação de maravilhas, né? O dom de cura, o dom de variedades de línguas e o dom da interpretação de línguas. Eu acho que eu falei cura 2 vezes, então é o dom do discernimento de espíritos, né? Então são também 9 dons espirituais. E aqui 9 aspectos do fruto do Espírito. O fruto do Espírito, então, ele tem essa perspectiva. Ele não é um dom espiritual, não é isso, tá? Agora, alguns expositores, eles estranham o fato de Paulo contrapor obras da carne, do versículo 19, com o fruto do Espírito do nosso textuário, do versículo 22 do capítulo 5. Quando, na verdade, se a gente fosse bem, já que são 9, a gente podia falar, então são frutos do Espírito. Por que não está no plural, né? O missionário Eurico Bergsten, de saudosa memória, que foi um grande homem de Deus, eu ainda era criança, mas eu lembro, eu congregava lá na Assembleia de Deus de Jundiaí, e muitas vezes o pastor Eurico Bergsten esteve lá na época que o pastor Eliseu Queiroz era o pastor presidente, né? Hoje é o pastor Ezequiel Soares da Silva, mas naquela época, o pastor Eurico Bergsten, missionário, ele ia muito na cidade de Jundiaí. O pastor Eliseu sempre o recepcionava lá. E ele, em um livro dele, ele escreveu, mas ele também deixou isso como um material pedagógico, o Eurico Bergsten, ele explica esse singular, fruto e não frutos, ilustrando esse fruto como uma laranja e os seus gomos. Então, o fruto que aparece logo em seguida é o amor, a caridade. No caso da versão Almeida, Nova Almeida atualizada. Diz o missionário Eurico Bergsten, as 8 virtudes seguintes, tirando o amor, são os reflexos do próprio amor. Então, o amor é o primeiro, depois são os reflexos do amor, que é o gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Já o pastor Donald G. chama o fruto do Espírito de 9 modalidades do fruto. Vai usar então uma outra perspectiva. A forma singular sugere que nelas se produz a unidade de caráter de Cristo, as novas graças mencionadas, todas elas em contraste com as obras da carne. Agora, o dicionário bíblico Wycliffe, ele fala, o fruto do Espírito são os hábitos e princípios misericordiosos que o Espírito Santo produz na vida de cada cristão. Então, esses hábitos e princípios são resultado de uma vida em comunhão com Deus. De acordo com Romanos, capítulo 6, versículo 22, depois de liberto do pecado, o crente precisa desenvolver o fruto do Espírito. Coisa bonita, né? Agora, os dons espirituais são dádivas divinas, mas o fruto precisa ser desenvolvido, cultivado. O Espírito Santo desenvolve o seu fruto em nós à medida que nos aproximamos de Deus e procuramos ter uma vida em comunhão e em santidade. Graças a Deus. Bom, a introdução da nossa lição de número 12 fala que o salvo em Cristo, desde quando aceita, confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele pode passar por diversas situações em sua vida para experimentar o avivamento espiritual. A vida cristã é uma jornada espiritual que começa no dia da conversão e prossegue até o dia da morte, se a pessoa perseverar até o fim. Na caminhada espiritual, o crente precisa conservar-se fiel, vivendo de acordo com a vontade do Pai. Para isso, então, é preciso ter comunhão com o Espírito Santo.
É preciso ser guiado pelo Espírito Santo. É preciso andar no Espírito. Então, o primeiro ponto da nossa lição, a vida no Espírito. 1.1, andando em Espírito. Bom, na Bíblia o verbo andar tem o sentido figurado de viver, experimentar, praticar, conduzir uma vida espiritual. Por isso Paulo escreve, digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Gálatas 5,16. Bom, andar em Espírito, você pode observar que o Espírito aí está em letra maiúscula, tem um significado espiritual muito elevado e profundo. Em outras palavras, é ter uma vida cristã subordinada, submissa, à direção do Espírito Santo, pautada nos ditames da Bíblia Sagrada. Em outras palavras, é ter uma vida avivada. Glória a Deus. 1.2. Por que andar em Espírito? É uma pergunta, né? Por que eu tenho que andar em Espírito? Bom, o crente na pessoa do Senhor Jesus deve andar de acordo com a direção do Espírito Santo, para não cumprir os desejos da sua natureza carnal. Por isso que ele fala, andar em Espírito, e não cumprireis as concupiscências, os desejos da carne. Então, escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo declara, Romanos 8, 1 e 2, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, por isso, andar em Espírito, ou andando no Espírito, o cristão tem vitória sobre o império do pecado e da morte. E 1.3, como que eu ando no Espírito? Então, primeiro andando no Espírito, depois por que andar, e agora como? Como andar no Espírito? Bom, infelizmente a nossa inclinação natural é carnal, herdada dos nossos primeiros pais do pecado original, que todos os homens pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas isso, exatamente essa consequência da desobediência de um só homem, ele faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. Então, o homem do mundo hoje, você pode observar, as pessoas estão fazendo cada coisa terrível, porque o mundo está dando vazão ao hedonismo. A pessoa fala, não, eu faço o que eu me sinto bem. Os psicólogos falam isso. As pessoas vão lá querendo melhorar a vida, tudo. Aí as pessoas, não, você tem que fazer o que você sente bem. Não é tudo que você sente bem, é saudável. Então, você sente bem comer chocolate, então fica comendo chocolate o dia inteiro para ver o que vai acontecer. Não funciona assim, irmão. Quer dizer, é uma irresponsabilidade. Então, hoje você vê que tanto os psicólogos, os filósofos, os ideológicos, todos dão vazão para a carne. Você deve fazer o que você sente bem, não existe pecado, você faz o que você acha, meu corpo, minhas regras, é totalmente carnal, a ideologia do mundo é carnal. E ela tem apelo, porque o homem é carnal. Então ela tem um grande apelo, né? Mas como eu posso andar no Espírito? Quando eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador, eu não sei se vocês lembram daquele panfletinho que fala o coração do homem. Então de um lado tem um demônio, do outro tem um anjo no coração, né? Metade está escuro e metade está claro. Mas quando aquele jovem aceita Jesus, sai todo tipo de animais representando a impureza do coração. O pavão, que é orgulho, né? A cobra, sai tudo do coração dele, toda coisa imunda. E aí a pomba do Espírito Santo, né? Jesus põe o trono dele no coração. Então é isso. Quando a pessoa confessa o Senhor Jesus como meu Salvador, o que a Bíblia diz? Quem agora está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então a pessoa é uma nova criatura. Quem faz isso? O processo salvífico do Calvário, o sangue de Jesus. Bom, no entanto, eles precisam, então, essa pessoa que aceitou a Jesus, essas pessoas precisam cultivar o relacionamento espiritual e ser perseverante
buscar a presença de Deus, orar, clamar o santo sangue de Jesus, ler a palavra de Deus e congregar, porque o corpo, um santifica o outro, por isso que é importante estar nos cultos. Essa turma de desigrejado, irmão, eles não conhecem a Bíblia, coitado. Fala, não precisa ir na igreja. Mas acontece que naquele momento que você está cultuando a Deus, um irmão santifica o outro. É uma coisa abençoada por Deus. Portanto, para o crente, andar em espírito, é preciso ter o Espírito Santo dentro dele. João 14,17, né? Ser guiado pelo Espírito, ser cheio do Espírito, como diz Efésios 5,18. Então, o resuminho do tópico 1, que são essas construções, andando em Espírito. Por que andar em Espírito? Como andar em Espírito, não é? Então, é para você ter uma vida espiritualmente avivada. Como que eu faço isso? Andando em Espírito, vivendo de acordo com os ensinamentos exarados no Santo Livro, na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. E 2, segundo tema da lição, dessa lição 12, o confronto entre a carne e o espírito. É uma luta constante. Irmão, é o seguinte, a nossa carne, ela é tremenda, né? Se der moleza, irmão, você só quer ficar deitado tomando água de coco e ouvindo uma música bonita. De preferência no local paradisíaco. Aliás, nós amamos a terra, porque nós somos feitos do pó da terra, né? Então a gente gosta da terra, você vê, a gente tem aquele carinho pela terra, porque você é feito do pó da terra, né, irmão? Mas nós sabemos que a Bíblia fala da contraposição, da antítese entre carne versus espírito. Em termos espirituais, é a maior luta da vida de um crente salvo em Jesus. Nós guerreamos, irmãos, todo dia nós temos que enfrentar as paixões carnais, essa natureza velha que quer ressuscitar. A natureza carnal herdada de Adão é alimentada pelas concupiscências da carne, soberba da vida, concupiscência dos olhos. Ela se inclina para as estruturas pecaminosas criadas por Satanás, com o objetivo de afastar os seres humanos da comunhão, da qualidade de vida, da graça inefável da pessoa do Senhor Jesus. Por isso o apóstolo João escreveu em 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, olha só, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Os 3 elementos que Satanás usou para seduzir Eva: concupiscência da carne, pode provar porque o sabor é bom, concupiscência dos olhos, ela viu, e soberba da vida, serás como Deus. Então esses 3 elementos são os mesmos recursos que Satanás usa ao longo da história com a humanidade. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. É o mesmo truque. Basicamente é poder, sexualidade e dinheiro, né? É a mesma coisa. Mas é a velha receita, né? O que nós chamamos de cartilha do caminho suave de Satanás, né? E as pessoas caem em mesma coisa. É a mesma história. Infelizmente, muitas pessoas não querem saber de Deus. Elas são seduzidas e afastadas para longe de Deus por meio de instrumentos terríveis como falsa religiosidade, humanismo, materialismo, ideologias, hedonismo, né? Essa que trabalha a ideia de você fazer o que a sua carne quer, ou seja, ser governado pela sua carne. Como resultado, as pessoas se esquecem de Deus e procuram agradar a própria carne, que está sendo incitada muitas vezes por Satanás, corrompida pelo pecado, a carne está. Não por acaso o apóstolo Paulo demonstrou a respeito dessa luta entre a carne e o espírito,
que está em Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Agora 2.2, as obras da carne. Bom, em termos bíblicos, a palavra carne vem do grego six, ou melhor, sarx, né? Sarx, S-A-R-X, sarx. A carne é a natureza decaída do homem, cuja inclinação é a prática do que não agrada a Deus. É o que a mãe do John Wesley falou para ele, a Susan Wesley, quando John Wesley perguntou para ela em carta: mamãe, o que é pecado? A Susan Wesley respondeu, uma mulher piedosa, anglicana, ela disse: pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus. Quer dizer, definiu para ele, né? Assim, as obras da carne, segundo a epístola aos Gálatas, são as práticas, atitudes, pensamentos contrários à santidade exigida por Deus para os que são fiéis à palavra. Identificados em pelo menos 15 tipos, sem fechar a lista, né? O autor bíblico acrescenta e coisas semelhantes, coisas similares, simétricas. Essas obras podem ser classificadas em várias categorias. Práticas sexuais ilícitas, capítulo 5, versículo 19. Isso nós temos que entender que o mundo antigo tinha a sagrada prostituição. O mundo atual tem a pornografia, que você encontra em qualquer local. Está disponível graciosamente para todo mundo. O que a pornografia é hoje era as práticas do culto às divindades pagãs. Práticas religiosas. O mundo da antiguidade era tão religioso que é impressionante, um fervor religioso, mas infelizmente há ídolos, há demônios. Mau relacionamento humano, né? Tem práticas, maldade, perversidade de certos seres humanos. Vícios e maus hábitos. Então o apóstolo Paulo encerra essa parte da carta dizendo que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não adianta, a Bíblia é clara, não. Tem gente que quer achar um jeitinho, isso não existe, irmão. Resumindo então desse tópico, desse segundo tópico, o confronto entre carne e espírito, que é a carne versus espírito e as obras da carne. Em termos espirituais, o confronto entre a carne e o espírito trata-se da maior luta da vida do cristão, minha, sua, a nossa luta contínua. E para nós estarmos já concluindo a lição 12. Terceiro, o avivamento pelo fruto do Espírito, que é o nosso texto áureo, né? Fruto do Espírito. Dons e fruto do Espírito são características essenciais para a vida do crente. O uso dos dons espirituais, sem a prática do fruto do Espírito, pode ser apenas uma demonstração de egoísmo, de exibicionismo. Nem todos os cristãos são portadores da graça dos dons espirituais, mas todos devem experimentar e testemunhar o fruto do Espírito em sua vida. Um cristão não pode dar bom testemunho sem a unidade do fruto do Espírito. Não pode ter amor sem ter fé. Não pode ter alegria e não ter benignidade, bondade ou temperança. Um aspecto do fruto não pode ser dissociado do outro. Por isso que o pastor Eurico Bergstein sugestionou que fosse como uma laranja, os gomos, né? Portanto, usar o exemplo de uma fruta como a laranja, que tem vários gomos, mas é um só fruto, né? 3.2, os 9 aspectos do fruto do Espírito, que é o nosso texto áureo, começa com amor ou caridade, do grego ágape. É mais que filantropia, tá? Pois significa o verdadeiro amor, como sinônimo de um amor ágape, o amor de Deus no coração do homem. 2, o gozo, que é chara, é a alegria produzida pelo Espírito Santo. 3, paz, que é ieline, é a paz de Deus, que excede todo o entendimento. 4, a longanimidade, macrotomia, é a paciência para suportar a adversidade, os defeitos dos outros, né? Porque tem gente que é chato, irmão, muito chato ou muito chata, e aí você tem que ter longanimidade, né? 5, benignidade, crestóstes,
que é a qualidade de quem é benigno, é bondoso, complacente, perdoador. Sétimo é a fé, o sétimo aspecto. Pistes não é a fé natural, né? Aquela fé, eu tenho fé que foi Dom Pedro que proclamou a independência do Brasil. Claro que você tem, é a fé histórica, né? Você acredita. Eu não estou falando disso. Estou falando daquela produzida pelo Espírito Santo no coração dos que creem em Deus, conforme diz a Bíblia. Oitavo, mansidão, que é a prautes. Prautes diz respeito àquele que é manso. É sinônimo de brandura, de afetividade, docilidade. E o último aspecto, 9, temperança, egrateia, ou egrateia, quer dizer autocontrole, domínio próprio, né? Essa é a ideia. E 3.3, contra o fruto do Espírito não há lei. A conclusão de Paulo sobre o fruto do Espírito é impressionante. Ele afirma categoricamente: contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Glória a Deus. Que Deus nos ajude, né, a cultivar o fruto do Espírito em nossas vidas. Os dons espirituais só têm valor se forem acompanhados do fruto do Espírito. Isso é viver na plenitude do Espírito, tendo uma vida verdadeiramente elevada. Bom, então, o tópico 3, que é o último tópico da lição, fala do avivamento pelo fruto do Espírito. Ele aborda a definição do que é fruto do Espírito. Ele fala sobre os 9 aspectos do fruto do Espírito, que é o nosso textuário, Gálatas 5:22, e ele fala contra o fruto do Espírito não há lei. Então, a sinopse, ou seja, a síntese do terceiro tópico, o uso dos dons espirituais e o fruto do Espírito são práticas indissociáveis. Quem tem dom espiritual tem que ter o fruto do Espírito, porque os dons espirituais não são para nossa vaidade, mas é para a edificação do corpo de Cristo. Então, as considerações finais. Crentes avivados são beneficiados com grandes bênçãos da parte de Deus, pois eles andam em espírito e não andam conforme o que? As concupiscências da carne. Além dos dons espirituais, eles têm o fruto do Espírito, que são as 9 modalidades ou aspectos: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Por isso, Deus concede bênçãos em abundância sobre os crentes que andam e vivem no Espírito. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Glória a Deus! Que lição linda! Que você possa ensinar, que você pode se capacitar e que você seja uma bênção, mas que essa lição seja primeiro uma bênção na sua vida. Coloque isso em prática. Busque mais a presença de Deus. Se você não é batizado no Espírito Santo, peça para Jesus te batizar. Procura ler mais a palavra e produza o fruto do Espírito, que vai ser bênção para a sua vida, para a da sua família e para todos. Eu quero apresentar novamente os meus 2 livros, O Povo de Israel. É um livro muito bonito, uma perspectiva bíblica, histórica e pentecostal, porque aqui é a doutrina do pré-tribulacionismo. Então é bom você adquirir, que fala do milênio, mostra provas históricas do milênio, etc. Mas conta a história, desde a chamada de Abraão. Lembrando que esse é um livro doce, fácil de ler, vale a pena adquirir. Já o meu segundo livro é uma pesquisa de qualificação para o curso de Ciências e Religiões, é um mestrado na Universidade de Mackenzie, em São Paulo. Então é um livro mais árido. Para eu provar uma ideia, eu tenho que fazer várias citações. Mas é um livro muito interessante, porque eu falo como brotou, como nasceu a ideia de Jerusalém, a cidade santa, na mente monoteísta de Abraão, do judaísmo, depois do cristianismo, como os cristãos percebiam a cidade no primeiro momento como uma cidade maldita que matou o Messias, e depois Jerusalém é ressignificada quando o Império Bizantino
toma conta de Jerusalém, né? E depois eu falo sobre o pensamento islâmico de Jerusalém. Depois eu falo a chegada das cruzadas, a retomada, como esse estereótipo se firma como cidade santa para as 3 maiores religiões do mundo. A chegada tardia dos protestantes, como que gestou a ideia do protestantismo. E eu encerro com a percepção do pentecostalismo. Por isso que é um livro que chama Jerusalém no Imaginário Religioso, do judaísmo ao pentecostalismo. Vale a pena você adquirir obras boas para o seu crescimento espiritual. Escuta, eu quero convidar você que tem recursos econômicos, se você tem dinheiro, você tem recursos, invista um pouco em você, venha fazer parte do meu grupo. O grupo do professor Alberto é um grupo pequeno, nós vamos visitar 9 dias só Israel, do dia 16 a 24 de novembro, nós vamos fazer uma visita com a Bíblia na mão, celebrando a vida, vamos conhecer os lugares santos, locais onde o Senhor Jesus passou, vamos celebrar a Santa Ceia, vamos fazer uma viagem no Mar da Galileia, é a coisa mais linda, e eu quero que você faça parte do meu grupo, venha fazer parte do meu grupo, é o grupo do professor Alberto, Renova Turismo, é agora em novembro de 2023, dá tempo de você ir, se você tem recurso, invista um pouquinho em você. Estão aí os telefones da Renova Turismo, escreva, ligue, seja o mais rápido possível, nosso grupo é pequeno, mas é abençoado. Como eu já morei em Israel, eu sou muito criterioso com essa viagem, em relação a hotéis, alimentação, etc. Por isso que nossa viagem sempre é muito abençoada, porque a gente toma todos os cuidados. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.